Fala aí, povo de Deus. Sabe, aos meus 18 anos, eu tive o prazer, a honra de servir ao Exército Brasileiro. E ali eu aprendi muitas coisas, e entre elas que preços e valores são completamente diferentes. Deixa eu explicar. Sabe, eu lembro que naquele tempo, quando nós cometíamos alguma infração, uma das nossas coisas que eram tiradas como punição seria a nossa refeição. Se eu chegasse atrasado para a formatura do almoço, por exemplo, eu ficava sem refeição, mas eu tinha um dinheiro no bolso, então eu ia até a cantina e ali nós lanchávamos e não valorizávamos a comida que tinha naquele lugar. Então, eu lembro que determinada vez nós fomos levados a um acampamento, e nesse acampamento nós fomos colocados em forma, e eu era atirador do exército, e eu tinha um fuzil que ele tinha um bipé, você deve ter visto já alguma coisa assim, né? Que coloca no chão. Então, o nosso comandante botou todo o uniforme e disse: olha, nós vamos fazer a averiguação das armas agora. E quem tiver com armamento sujo não vai ter refeição. Me preocupou porque sabíamos que naquele lugar não tinha cantina, era no meio do mato, uma selva. Nosso dinheiro não podia comprar nada porque não tinha preço aquela comida e não tinha preço que pagasse aquilo que pudesse nos alimentar. Mas aquele homem disse que se estivéssemos com o armamento sujo, então o que nós descobrimos? Que o preço da comida estava na limpeza do armamento. Então começamos a limpar o armamento de tudo quanto é jeito, e ninguém queria ficar sem refeição. E aquele grupamento se colocou em forma. Então o comandante chegou para fazer a inspeção, mas ele já tinha no coração de punir algumas pessoas, e eu estava naquela lista. Então ele, olhando de um em um, quando ele chegou na minha vez, meu armamento com aquele bipê armado ao chão, porque era assim que nós entrávamos em forma, os atiradores, ele pega aquele armamento, ele começa a olhar, ele abre, olha por dentro, por fora, até que ele olha para mim e diz: De Souza, vou te provar que quando nós queremos, nós achamos. Ele pega aquele bipé que estava no chão, e lógico, ele aponta para mim dessa forma, estava sujo embaixo, era uma base. Então ele diz: está sem almoço. Igual a mim, teve muitos daquele grupamento, e outros não, outros estavam com o armamento limpo, e não haveria intenção em puni-los. Nós fomos levados ao nosso limite. Limite na fome, limite na paciência. Fomos levados no nosso limite emocional, no nosso limite de valores. Foi colocado tudo em jogo ali. Então nós continuamos a trajetória. Eu lembro que era um caminho que nós estávamos marchando, e era mato de um lado, mato do outro, uma rua, estradazinha estreita. Então aquele comandante diz: vamos parar para o almoço. Naquela hora bateu um desespero, porque eu estava no meu limite da fome. E eu pensei: e agora? Eu não vou conseguir prosseguir. Eu olhava para os colegas que tinham sido retirados também o almoço, e eu olhávamos assustados, porque cada um estava no seu limite. E pensávamos: nós não vamos conseguir prosseguir, porque chegamos até aqui, porque ainda havia uma resistência, nós não vamos ter resistência mais. De repente, aquele comandante vai para frente e deixa a tropa de um lado e do outro sentado, e aqueles que tinham o direito de se alimentar pega a sua marmita, recebe o seu almoço e consegue se alimentar. Eu baixei minha cabeça e começava a pensar: e agora? Até que eu percebo o movimento pelo mato. O mato que estava atrás de mim começa a se mexer, e de repente do meu lado aqui, uma mão do meio do mato com uma marmita sai, e eu como um pouco, porque aquele comandante não estava vendo. Então eu como um pouco e entrego. Aquele rapaz que estava atrás, aquele menino, aquele jovem, estava se arriscando a ser punido também.
Mas não era só ele, eu escuto do outro lado outro barulho, e então ele sai com outra marmita e eu pego e eu começo a comer. Quando tirava a refeição, também tirava a água que era dada na hora da refeição. Havia sede, de repente eu vejo sair do mato uma mão, e eu nem sabia quem era, mas tinha uma mão com um cantil com água que eu tomava, e quando eu olhei, eu vi que todos os meus amigos que estavam sem água e sem comida estavam sendo alimentados, matando a sua sede, enquanto o comandante estava longe, sabe? Eu aprendi uma coisa com aqueles jovens: é no limite que nós reconhecemos valores. É quando retira tudo que tem preço, aparecem os verdadeiros valores. Olha, anos se passaram, anos, há mais de 30 anos, isso ocorreu, e até hoje nós nos reunimos, e nós desfrutamos de mesa, nós almoçamos juntos. Hoje, velhos amigos, mais do que amigos, nós nos chamamos de irmãos, nós dizemos que somos irmãos de sangue, sangue verde. Nasceu uma genética emocional, um laço emocional entre aqueles jovens que hoje são homens. Hoje nós nos preocupamos não só com o alimento daquele que está faminto, mas com a sua família, com seu bem-estar. Mais de 30 anos se passaram, mas aquilo que tem valor não passa. O que tem preço fica para trás, mas o que tem valor fica, permanece. Nós descobrimos que o valor não estava no exército, mas nos soldados forjados em seus limites. Havia toda uma preparação para aquele ambiente, para que essas coisas acontecessem e nos transformasse de meninos para homens, nos transformasse de apenas colegas, amigos, para irmãos, com laços emocionais, com valores que duram até hoje. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vejo que a igreja do Senhor está sendo levada aos seus limites nesse tempo. Foi colocado preço em tudo. Sabe, a igreja, ela vive um momento de preço. Mas eu vejo que Deus permitiu que esse cenário acontecesse. Parece que todo o cenário foi permitido por Deus para que os valores viessem realmente aparecer. Havia preço para tudo. Sabe, um membro, ele valia quanto fosse o seu dízimo, ou sua oferta, ou a sua posição dentro da igreja. Tudo tinha o seu preço. A igreja chegou ao seu limite egocêntrico, que vendia-se, que tinha um preço. Então Deus permite todo um cenário como aqueles jovens. O exército permitiu aquela estradinha, famintos. Eu vejo que hoje a igreja está nessa estradinha. Parece que tudo está sendo arrancado. Os grandes templos luxuosos que cabem 5.000, 10.000, 15, 20 estão sendo limitados em sua quantidade. Sabe, os grandes púlpitos que eram mais palanques de shows para uma grande multidão estão sendo limitados. Hoje nós vemos que Deus permitiu um grande cenário para que tudo aquilo que foi preço pago viesse a cair por terra e ficasse para trás. Agora nós vemos as pessoas em casa sem poder sair, sem poder muitas das vezes ir até a igreja, mas é aí que os valores começam a aprender. Aí que os valores começam a sobressaltar. Meu irmão, não fica triste pelo que você está passando, não. Se alguém te deixou para trás, não é você que não tem valor. É quem te deixou para trás que tinha um preço. Pastores revelaram seus preços, profetas revelaram seus preços, igrejas, denominações
revelaram seus preços? Porque o preço não está na instituição, mas está naqueles que adoram ao Senhor, naqueles que têm um propósito no Senhor. Todas as coisas ocorrem para o bem daqueles que amam o Senhor. Todo esse cenário foi armado para o seu bem, para aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Sabe, todo cenário tem um propósito na sua vida. É para que os valores sejam revelados. Deus deixou por muito tempo. Agora, tudo aquilo que era preço vai ficar para trás. Todos aqueles que se vendiam ficaram para trás. Deus vai começar a levantar valores na igreja. Mãos que vão sair do meio do mato, desconhecidas, anônimas. Mãos prontas, estendidas para servir, que não se importam em aparecer os seus rostos, mas sim de servir a alguém. Porque isso é a igreja do Senhor. É aí que se forjam os verdadeiros irmãos. Lembra que eu falei que nós nos conhecemos lá como os irmãos de sangue verde? Pois é, a igreja tem que ser conhecida como os irmãos, não de sangue verde, mas pelo sangue de Cristo, que nos laça e nos une como uma só igreja. A igreja que o Senhor está prestes a buscar. Não a igreja de preço alto, porque quem dá preço na igreja não reconhece o valor do sangue de Cristo, não reconhece o valor da cruz. Meu irmão, o sangue de Cristo está sobre a igreja, para que tudo aquilo que possa ser vendido fique para trás e os valores permaneçam. Por isso que você vai permanecer. Por isso que aqueles que estão ao seu redor permanecem. Você vai descobrir quem são seus irmãos, vai descobrir quem é realmente o seu pastor. Você vai descobrir quem é aqueles que realmente te amam e que está junto contigo. Meu irmão, Jesus Cristo está voltando e vai subir a igreja de valor, não a igreja de preço. Você vai subir, eu também. Sabe por quê? Porque estamos juntos, somos um.